Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso estudo a respeito da responsabilidade civil e hoje nós vamos trabalhar com as excludentes de ilicitude. Então, só para a gente inteirar aqui, fizemos uma breve introdução para lembrar você, né, que a responsabilidade civil no fundo, ela é a obrigação de indenizar uma pessoa que sofreu um dano injusto. Existem aqui espécies de responsabilidade civil. Nosso foco é na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Inclusive, vamos dar um Ctrl C aqui nesse conteúdo que nós já vimos aqui do ato ilícito, principalmente. Existem os pressupostos da responsabilidade civil subjetivo, que são aqui principalmente a conduta, culpa, dano e o nexo causal. Vimos as várias funções e aí agora nós vamos trabalhar com o seguinte assunto. Deixa eu dar um Ctrl V aqui, que agora é o momento em que nós vamos trabalhar com as excludentes de ilicitude. Então vamos colocar aqui ponto 4 agora, excludentes de ilicitude. Então vamos dizer o seguinte, nós vimos lá atrás que o próprio código ele determina que é um ato ilícito aqui, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então nós temos um conceito aqui de ato ilícito. E logo em seguida, o 927 vai dizer que aquele que comete um ato ilícito, ele é obrigado a indenizar, a reparar a outra parte. Ok, então nós temos esse raciocínio aqui. Isso já é algo que, vamos dizer assim, está consolidado no nosso entendimento. E aí nós passamos a analisar agora as chamadas excludentes de ilicitude. Eu já destaco que não são todos os autores que fazem essa divisão dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu acho ela mais fácil e mais didática, acompanhando o raciocínio do professor Cristiano Chaves, do Nelson Rosenwald. Então, diz o seguinte, aqui nós vamos trabalhar com, vamos dizer assim, excludentes de ilicitude são atos justificados, como diz o professor Fernando Noronha. Como assim atos justificados? São atos danosos, por isso ilícitos, mas que praticados em circunstâncias em que seria inexigível outro comportamento, retirando assim a ilicitude civil. Então nós estamos diante de situações que acontecem o seguinte, são atos danosos, são atos que num primeiro momento eles são ilícitos, mas que são praticados em situações, em circunstâncias em que não tinha como você pensar em outra hipótese. A pessoa só existia a pessoa aquela possibilidade de agir de maneira a causar um dano. E é por isso que o ato é chamado, os atos excludentes de ilicitude são chamados atos justificados. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão. O ato que tem uma excludente de ilicitude é um ato que no primeiro momento ele é ilícito, mas por conta das circunstâncias, dos fatos ali envolvidos, ele é justificado e por isso perde a sua ilicitude. Ele se torna obviamente um ato lícito, ele se torna um ato justificado. Tomar cuidado, que é aqui onde as questões de prova elas sempre tentam te derrubar. O fato de o ato se tornar justificado, ou seja, excluir a ilicitude, não significa, em certos casos, não significa que se exime o autor de indenizar o dano causado. Então, em resumo, mesmo que exista um excludente de ilicitude e aquele ato que a gente vai chamar aqui o agressor,
ele age de acordo com aquilo que é justificado juridicamente, em algumas situações isso não vai o eximir da responsabilidade civil. Então, mesmo o cara cometendo aquele ato de forma justificada, com excludente de ilicitude pautando ele, dando sustentação, digamos assim, para o comportamento dele, em algumas situações isso não vai o eximir de pagar a indenização para a vítima do dano. Eu vou explicar mais à frente, isso vai ficar mais claro. Então, só toma bastante cuidado que o fato de ser um ato justificado, o fato de ser um ato praticado em excludente de ilicitude, não necessariamente vai retirar do agressor o dever de indenizar a vítima. Então, quais são os excludentes de ilicitude que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com 4 excludentes. A primeira é o estado de necessidade. A segunda é a legítima defesa. A terceira é exercício regular, de um direito ou de direito. E a última é o estrito cumprimento de dever legal. Veja, portanto, que essas 4 espécies de excludentes de ilicitude, elas são exatamente as justificantes ou as excludentes de ilicitude lá do direito penal. Exatamente o mesmo raciocínio, aqui com algumas peculiaridades, conforme nós vamos ver agora. Então, só separando ela aqui para vocês: estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Ok. Então, primeiro, o estado de necessidade. Então, o que é isso, estado de necessidade? Nós podemos buscar 2 conceitos de estado de necessidade. Um primeiro que eu gosto de destacar aqui, que eu acho ele mais claro, mais didático, é o do artigo 24 do Código Penal. Então, vou colocar em destaque aqui que é do Código Penal, artigo 24, que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade, só organizar isso aqui, parágrafo, pronto, justificado. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, isso aqui é uma informação importante. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, de direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, basicamente, o Código Penal diz que o estado de necessidade é aquele em que a pessoa, para salvar de um perigo atual, que ela não provocou esse perigo, ela acaba, assim, causando um dano, né, a direito próprio ou um direito alheio, ela, para salvar um direito próprio ou um direito alheio, ela acaba causando um dano em outra pessoa, acaba cometendo uma lesão em um direito de outra pessoa. Ok. Nós também temos um conceito aqui no Código Civil, que é o que está no artigo 188, no inciso 2, que ele diz o seguinte: o artigo 188 não constitui atos ilícitos, aqui o legítima defesa a gente vai deixar para ver mais à frente, a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo que iminente. Então vejam o seguinte: quando a gente fala em estado de necessidade, basicamente nós estamos trabalhando com a seguinte situação: uma pessoa, a partir de um perigo, seja um perigo iminente, um perigo atual, um perigo que está ocorrendo, seja de direito seu, seja de direito de outra pessoa, ela age para socorrer aquele direito ali que está sendo ameaçado, que está em perigo. E ao agir dessa forma, acaba causando dano a outra pessoa, ou mesmo naquela pessoa que estava em perigo ali. Então essa é a ideia do estado de necessidade. É uma ideia de perigo atual, né? No próprio parágrafo único aqui ele diz, ó, no caso do inciso 2, ou seja, o ato só será legítimo, vou colocar aqui, seguindo o nosso raciocínio. O ato só será legítimo
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Então, basicamente, você só pode agir ali no estado de necessidade para remover aquele perigo que está ameaçando um direito seu ou um direito alheio. Ok. O que a gente pode perguntar é o seguinte: diante de uma situação de estado de perigo, quem o Código Civil ele resolveu proteger? Essa pergunta é uma pergunta importante. Por quê? De um lado você tem o agressor, que acaba causando dano, e de outro lado você tem a vítima, que acaba sofrendo o dano. Mas esse sujeito aqui, ele é agressor, ele não tem o quê? Culpa. Lembrar, o ato foi justificado. Então, basicamente, você tem esses dois personagens aqui. Você tem o agressor, que causou um dano, mas esse dano foi causado por algo justificado. Ele tinha, dentro das circunstâncias ali, uma razão para causar aquele dano ali. E do outro lado, você tem a vítima que sofreu o dano. Então, vamos colocar aqui. Sofre o dano, causa o dano. E aí, para dizer para vocês que o código, ele protegeu essa pessoa aqui. Até colocar em destaque. Em regra, você vai proteger a vítima. É a vítima que tem o primeiro apoio, o primeiro amparo do Código Civil. Então, isso fica bem evidente aqui no artigo 929, quando o código diz o seguinte. Vou copiar aqui e jogar lá para nós. Artigo 929. Ó, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2, né? Vou colocar aqui. No estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, basicamente, o agressor ele vai ter que pagar, no final das contas, a indenização àquela pessoa que sofreu o dano, mesmo que ele tenha sido amparado naquele comportamento ali, naquele ato, por um estado de necessidade. E aqui a gente pode trabalhar com duas espécies, vou colocar aqui, espécies de estado de necessidade, que aí vai ficar mais claro para vocês todas essas situações. Nós temos basicamente duas espécies. Um é o estado de necessidade, vou colocar aqui EN, estado de necessidade agressivo. A outra é o estado de necessidade defensivo. Qual é a diferença entre essas duas espécies de estado de necessidade? Vamos diferenciá-las. Então vamos lá. Quando a gente fala em estado de necessidade agressivo, nós estamos falando o seguinte: a vítima, ou seja, a pessoa que sofreu o dano, não é a causadora do perigo que havia na situação. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar aqui vou colocar assim, exemplo. A estava andando pela rua, estava andando pela rua, quando visualiza um pitbull vindo em sua direção. Para se salvar, sobe em cima do carro de B, deteriorando o teto do automóvel. Então vamos pensar o seguinte: A estava andando pela rua quando viu um cachorro do tipo pitbull, da raça pitbull,
vindo em sua direção. Para se salvar, ou seja, para salvar a sua integridade física ali, sobe em cima do carro de B e acaba causando um quê? Dano no carro de B. Então vamos pensar o seguinte, quem é a vítima aqui? A vítima é B. Por quê? Porque ele sofreu um dano no seu carro. Ok. Quem causou vamos dizer assim, esse dano? Foi A, que foi quem deteriorou o carro, o teto ali. Agora pergunta-se, quando o A subiu no carro, quando ele amassou o teto do carro, existia algo que justificava esse dano que ele estava causando no B? E você vai falar que sim. O que existia ali? Existia um estado de necessidade. Existia um perigo iminente, o cachorro correndo, vindo latindo em direção a ele, que o justificou subir no carro. Mas pergunta-se, será que A terá que indenizar B? A resposta é sim. Mesmo A agindo com base em uma excludente de ilicitude, deverá indenizar B. Por que isso? Porque foi o que nós vimos aqui em cima. Se a pessoa lesada não for culpada do perigo, assistir-lhe-á a direito à indenização do prejuízo que sofreu. Então veja, ou o dono da coisa, né? B não tem nada a ver com aquilo ali. B estava de boa com o carro estacionado lá e ele sofreu um dano. E aí, mesmo agindo com base em uma excludente de ilicitude, no nosso exemplo aqui, um estado de necessidade, ele terá que indenizar B. Mas cuidado, mas terá o direito de regresso com relação ao causador do perigo. No nosso exemplo aqui, dono do pitbull. Então, para dizer para vocês que o estado de necessidade agressivo é aquele em que o agressor ele tem que, de forma agressiva, atacar o bem de outra pessoa que não é culpado daquele perigo para poder se salvar. E aí, a partir do momento que ele é agressivo, que ele ataca bem de terceiro, de outra pessoa que não é aquele que provocou o perigo, ele passa a ser um ato lícito, mas que gera obrigação de indenizar. Vamos para o estado de necessidade defensiva. Nesse estado de necessidade defensiva aqui, a vítima, aquela que sofreu o dano, ela é a causadora do perigo que havia na situação. Então vamos pensar no seguinte exemplo. A estava andando na rua quando visualiza um pitbull vindo em sua direção. Para se salvar, A estava andando pela rua quando visualiza o pitbull de propriedade de B vindo em sua direção. Para se salvar, A retira uma arma da cintura e dá, 5 tiros no cachorro. Pergunta-se, nesse caso aqui, quem foi a vítima? A vítima foi o B. Por que B? Perdeu o seu cachorro. O dano foi o pitbull. Vamos imaginar que o pitbull aqui morreu. Então ele perdeu o pitbull. Quem foi o agressor? O agressor aqui, nesse exemplo, foi A. Por quê? Porque ele matou o animal. Agora pergunta-se, será que A, o agressor, ele terá responsabilidade civil com relação a B? Ou seja, será que A, ele será responsável por indenizar B? Ou seja, pagar, que seja o veterinário do animal ou que seja dar um outro pitbull? E a resposta é não. Por que não? Nesse caso aqui, vamos colocar assim, neste caso, o agressor A agiu em estado de necessidade, porque se salvou de um perigo iminente causado pela própria vítima. B, o dono do animal. Então veja, nesse caso aqui, por que é
o estado de necessidade defensivo? Porque aqui o sujeito que agiu em estado de necessidade, ele agiu tão somente se defendendo. Existia uma pessoa que sofreu dano, por exemplo, perdeu o animal, mas ela só perdeu o animal porque o cara estava se defendendo do animal. Então, no nosso exemplo aqui, qual foi vamos dizer assim, a culpa do perigo? A culpa foi o sujeito sair com o animal sem a coleira, ou sem verificar se ele estava realmente preso ou ele poderia ser conduzido. E aí, em razão disso, ele deverá suportar o dano que sofreu, que foi perder o animal. Então, toma cuidado que, enquanto o estado de necessidade agressivo ele vai gerar responsabilidade civil para a pessoa que agiu em estado de necessidade, no nosso exemplo aqui, mesmo o agressor estando em estado de necessidade, fugindo do cachorro, ele terá que indenizar o dono do carro, lembrando que existirá a possibilidade dele procurar o direito de regresso depois, ou seja, procurar quem é realmente o dono do perigo ali, o causador do perigo, e exigir que ele repague, né, o valor, que ele assuma aquela dívida ali. Aqui no estado de necessidade defensiva não existe isso, não existe responsabilidade civil nesse caso. Você está agindo de forma lícita e justificada, e o sujeito que sofreu o dano, ele só sofreu porque ele foi culpado, ele foi o causador daquele perigo que acabou sendo a justificativa para o sujeito agir de forma agressiva, não agressiva, mas agir de forma a causar dano, como no exemplo aqui do pitbull, beleza? O nosso exemplo aqui podia ser exatamente o mesmo, né? Estava andando na rua, quando visualiza um pitbull e sobe num carro. De quem que era o carro? O carro era do dono do animal, por exemplo. Ele teria que pagar o conserto do teto ali? Obviamente que não. Por quê? Porque ele só subiu em cima do carro, né? Porque ele queria se proteger daquele cachorro que estava solto, colocando em perigo as pessoas em razão da falta de cuidado, da falta do dever de cuidado do dono. Ok? Esses dois tipos de estado de necessidade aqui que a gente tem, agressivo e defensivo. Toma bastante cuidado com o estado de necessidade agressivo. Ele adora cair em concurso para exatamente confundir a sua cabeça. Você acha que o sujeito agindo em estado de necessidade ele está isento de responsabilidade civil, e não. Ele é responsável, mas ele tem o direito de regresso com relação àquele que foi realmente o causador do perigo, né? Nosso exemplo aqui, o dono do cachorro. Beleza? Inclusive, como forma de justificar isso aqui que a gente está falando, dá para a gente abrir o código aqui, ó. O artigo 930 vai falar exatamente isso, com relação ao direito de regresso. O que ele diz? No caso do inciso 2, ou seja, no caso do estado de necessidade, no caso do estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, no nosso exemplo aqui o dono do pitbull, contra este terá o autor do dano ação regressiva, direito de regresso, para haver a importância que tiver ressarcido ou lesado, no nosso exemplo aqui, a vítima. Beleza? Aí nós seguimos aqui, segunda espécie de excludente de ilicitude que nós temos, a legítima defesa. Para a legítima defesa, a gente volta aqui no Código Penal, pega aqui o artigo 25. Então, o Código Penal diz o seguinte, deixa eu colocar aqui mais uma vez que é do Código Penal, para ficar bem explicadinho de onde a gente está tirando essa fonte de informação aqui, esse conceito. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Basicamente, nós podemos colocar aqui que precisa ser uma agressão injusta ou ilícita, ela precisa ser atual ou iminente, e a reação deve ser proporcional e razoável. Então vamos entender aqui. Na legítima defesa, nós temos a seguinte situação. Uma pessoa, ela tem uma injusta agressão contra si, então a agressão direta a ela, é direcionada a ela, tem como objeto a própria vítima. E para se salvar daquela agressão injusta ali, por que injusta? Ela não tem nenhum tipo de causa, ela não tem nenhum tipo de justificativa, ela vem com uma agressão sem qualquer tipo de razão.
para se salvar daquilo ali, para resguardar o seu direito, ela reage de forma proporcional e reage de forma razoável. Por que isso aqui? Vou colocar aqui, cuidado. Por que cuidado? Vingança não é legítima defesa, mas sim abuso de direito. Então já deixo isso aqui bem evidente, por quê? Porque essa legítima defesa ela tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional. Quando você se vinga, quando você extrapola, você passa a agir abusando o seu direito. E o abuso de direito é um ato ilícito, então você acaba respondendo por aquilo ali, ok? Então no nosso Código Civil, vem aqui no artigo 188, que fala aqui os praticados em legítima defesa. Não tem muito o que falar nesse perdão, no Código Civil, que ele basicamente só fala isso aqui. Ele não chega a tentar conceituar a legítima defesa, enfim. Mas para dizer para vocês o seguinte, qual a diferença do estado de necessidade e da legítima defesa? No estado de necessidade existe um perigo. O que é um perigo? É algo pulverizado. Então, um exemplo de estado de necessidade. Você está andando na rodovia, tranquilo, de repente você vê uma carreta vindo na contramão. O que você faz? Você joga o carro no acostamento. No acostamento tem, sei lá, um outro carro lá com pneu furado, né? Esse seria um exemplo de você bate nesse carro com pneu furado. Então veja, você causou dano àquele sujeito que está com um carro no acostamento? Sim, mas você causou esse dano amparado por um estado de necessidade. Você estava se salvando daquele perigo ali. Quando a gente fala de legítima defesa, é uma injusta agressão. É uma agressão que vem diretamente a você. É aquele exemplo em que a pessoa te bate, te dá um tapa ou tenta te roubar. São exemplos aí que você pode pensar em injusta agressão. É direto a você, não é um perigo que está colocando qualquer pessoa que seria naquela situação ali. É algo que é direcionado a você e para se salvar daquilo ali, você acaba causando aí um dano qualquer. Então, os exemplos são geralmente relacionados a questões de agressão, né? Então, agressão efetiva. Então, vamos imaginar que você está sendo agredido por uma pessoa qualquer, você vai ser roubado, por exemplo. O sujeito está te roubando, ele arranca uma faca, uma coisa assim, e fala para você entregar o celular para ele. Aí o que você faz? Você finge que vai entregar o celular para ele e, por lutar artes marciais, dá um golpe lá e quebra o braço dele, né? Então veja, você causou um dano naquele sujeito? Evidentemente. Certamente ele terá que ir para o hospital, fazer uma cirurgia, não sei o que, vai ficar uns dias sem poder mexer o braço, enfim. Mas será que esse dano ele foi justificado? Eu vou te falar que sim. Por quê? A vítima, no caso aqui, o bandido, ele só sofreu esse dano. Por quê? Porque ele estava te agredindo de forma injusta. E você simplesmente repeliu aquela injusta agressão ali. Você se defendeu, por isso, legítima defesa. Ok? No exercício regular de direito, a gente passa aqui para o próximo. Ele é bem simples, ele está no 188 também. Vamos já colocar ele aqui embaixo, no mesmo inciso que está a legítima defesa, mas basicamente dizendo o seguinte: quando você exerce o seu direito legítimo, regular, mais uma vez, cuidado, o exercício irregular de um direito, ele passa a ser um abuso de direito. Então, vou colocar assim, o exercício irregular de direito é, na verdade, um abuso de direito, que em última análise é um ato ilícito. Então, o que é o exercício de um direito regular de um direito? Você tem aquele direito e você exerce aquele direito gerando um dano na outra parte. Qual é o exemplo mais comum? Você tem um determinado crédito com alguém e a pessoa não te paga. O que você faz? Você vai lá e protesta o nome dele. Você vai e negativa o nome dele naqueles cadastros de restrição ao crédito. Você causou dano à pessoa? Evidentemente. Você fez ali o que a gente vai chamar de dano moral. Você está falando que ele é um mau pagador, né? Mas você fez isso amparado. Amparado no quê? Em um direito que lhe é garantido. Quando você é credor e o sujeito não te paga, você tem o direito de
protestar o nome dele, negativar, falar no mercado, né? Não falar, mas expor ao mercado que existe aquela dívida ali. Então isso não vai gerar responsabilidade civil, porque nós estamos vendo aqui ausente a ilicitude do ato. A partir do momento que o exercício do direito foi regular, foi certo, foi razoável, dentro daquilo que se permite, você não pode ser responsabilizado pelos danos que causar. Beleza? E aí nós ficamos com o último, que é o estrito cumprimento de dever legal. Esse aqui não tem previsão legal. No Código Civil. Então tomar cuidado aí, mas obviamente a gente fazendo uma análise sistêmica do direito, dialogando aí com o próprio direito penal, a gente pode trazer esse estrito cumprimento de dever legal. Então basicamente você tem aquele agente público, então vou colocar assim, agente público, que o agente público que possui o dever de agir na situação, mesmo quando provoca um dano. Então vamos dar um exemplo aqui. O bombeiro que quebra uma porta de uma casa e ele quebra aquela porta daquela casa ali para salvar uma pessoa que está passando mal ali e está trancada, né? Então veja, o dono da casa, ele sofreu um dano? Sim, sofreu um dano. Qual foi o dano? Foi a porta que quebrou. Ou vamos imaginar aqui um carro que precisa ser cortado para tirar uma vítima que está lá dentro, né? O bombeiro vem e corta o carro inteiro, corta o carro ao meio, né? Veja, o dono do carro, ele sofreu um dano? Evidentemente. Mas você pode obrigar o bombeiro a pagar aquele dano ali como se ele tivesse sido causador efetivo e tivesse responsabilidade? Aqui a resposta é não. Por quê? Porque ele estava somente cumprindo um dever legal. Ele tem esse amparo aqui que vai retirar a ilicitude daquele ato. Tomar cuidado que o fato do agente público não responder não exime o Estado quando houver a sua responsabilidade. Então, nós veremos mais à frente que existem algumas situações em que, mesmo o agente se isentando daquele dever ali, daquela obrigação, porque estava cumprindo um dever legal, o Estado às vezes pode ser responsabilizado. Vamos imaginar aqui um policial que está numa perseguição a um bandido e o bandido bate nele, bate no carro da polícia e o carro da polícia vai e se choca a uma outra pessoa, né, um outro carro, pensar assim, uma outra colisão. Ou está fazendo uma curva em alta velocidade atrás de um bandido, com todo o cuidado que devia ter, e perde o controle, bate um outro carro e danifica ali bens de terceiro. Em tese, você não teria ao policial o dever de indenizar aquele que sofreu o dano, que teve o seu carro abatido. Por quê? Porque o policial está ali correndo atrás, cumprindo o dever dele. Mas, ao meu ver, nessa situação você responsabilizaria o Estado, porque o Estado ele tem a responsabilidade objetiva com relação aos atos dos seus agentes ali. Então, nesse caso, você teria uma excludente de ilicitude com relação ao policial, que foi o agressor efetivo, mas teria responsabilidade civil com relação ao Estado, porque o Estado tem, nesse caso aí, o dever de cuidado, de zelo com os atos que os agentes praticam, ok? Então, em resumo, nós vimos aqui hoje os atos aqui excludentes de ilicitude. Então, lembrar aqui que temos a ilicitude, que é a violação de um direito alheio com uma consequência dano. Essa violação de direito com consequência dano vai gerar o dever de reparar. Algumas situações, esse ato que a princípio causa dano e viola direito alheio, ele é justificável por aquela situação em si envolvendo ali. Trabalhamos com 4 possibilidades: estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal. O estado de necessidade é quando o sujeito quer se salvar e por isso provoca dano de um perigo atual, um perigo iminente, de acordo com o Código Civil. Lembrar que existem 2 espécies, aquele estado de necessidade agressivo
em que o sujeito que está salvando do perigo iminente, ele acaba causando dano a uma pessoa que não tem nada a ver com aquele perigo, e ele acaba tendo que indenizar aquela pessoa, né? Lembrando sempre que ele tem o direito de regresso com o causador do perigo. E o estado de necessidade defensiva, em que o sujeito só se defende efetivamente. Por que ele só se defende? Porque o perigo ele veio exatamente da pessoa que sofreu o dano, da vítima. Então não há aqui que se falar responsabilidade civil. A legítima defesa, que é aquela defesa efetiva de uma injusta agressão, também não vai gerar responsabilidade civil. O exercício regular de direito, quando você tem o direito e exerce ele de forma regular, causando dano a outra pessoa. E por último, o estrito cumprimento do dever legal. Lembrando que o estrito cumprimento do dever legal ele exclui a ilicitude e, consequentemente, a responsabilidade civil do sujeito que praticou, do agente, não necessariamente do Estado, dentro da ótica da responsabilidade civil do Estado, que nós vamos estudar mais à frente. Beleza? Valeu, muito obrigado. Gostou da aula? Dá uma curtida aqui, compartilha com o seu colega que pode se beneficiar desse conteúdo aqui. E valeu. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí.